Boa noite. Nosso grupo vai apresentar sobre injeção de botox para tratar o estrabismo após infecção por botulismo infantil tipo B. Meu nome é Ellen. Meu nome é Tamiri. Meu nome é Maíra. Meu Vitória. Meu Yasmin. Meu Rayane. O meu Luana. Eu vou introduzir o tema falando um pouquinho sobre o que é botulismo. O botulismo é uma doença causada por uma bactéria Clostridium botulism. Essa bactéria vai se propagar por via hematogênica e assim afetar na liberação de acetilcolina, que afeta principalmente os nervos periféricos. Os sintomas mais comuns da doença é a boca seca, a fala arrastada, a disfagia e a visão turva. Essa doença pode ter algumas complicações, como insuficiência respiratória e algumas infecções pulmonares. O diagnóstico é feito pelo exame de toxina e também é feito de acordo com eletromiografia. Raras vezes é feito esse exame, mas também pode ser feito. O tratamento é feito com suporte de monitoria para pacientes. Os pacientes devem estar hospitalizados, fazendo monitorias diversas vezes para ver se os sinais vitais estão estáveis. E quando é preciso, usa a antitoxina. Ela tem que ser autorizada pelas autoridades máximas para poder liberar. Então, sempre que alguma pessoa for diagnosticada com botulismo, deve-se notificar essas autoridades para assim liberar esse medicamento. Existem vários tipos de botulismo. O botulismo por ferimento, o infantil, que é o mais comum, o entérico, por alimentos, iatrogênico e por inalação. O resumo do artigo foi dividido em 3 partes: objetivo, observações, conclusões e importâncias. No objetivo, destaca que o botulismo é uma doença que tem como principais sintomas problemas voltados para a visão. Esses problemas da visão são ocasionados por uma toxina produzida pelo Clostridium botulinum. Essa toxina também pode ser usada muitas vezes como um tratamento terapêutico, como, por exemplo, no caso do estrabismo. Observações. O artigo relatou um bebê de 9 semanas que testou positivo para botulismo infantil da toxina tipo B. Houve o tratamento com injeções intramusculares de toxina botulínica A nos músculos extraoculares. No início, obteve-se uma resposta positiva, mas ainda assim foi preciso realizar uma cirurgia para a correção do estrabismo. Conclusões e importância. O artigo destaca que as toxinas foram usadas de maneira correta e consciente, uma vez que elas obteram uma resposta positiva, principalmente no sintoma de esotropia infantil da criança. O primeiro relato de caso vai retratar o caso de uma criança com 9 semanas de idade. Ela estava previamente saudável até começar alguns sintomas, como irritabilidade e diminuição da alimentação. Os pais resolveram fazer um exame neurológico, no qual constou que tinha movimentos extraoculares completos, pitose obscurecendo o reflexo da córnea. Além disso, ela também estava hipotônica e com dificuldade de manter a postura ereta quando ficava sentada. Aí, ela foi diagnosticada com botulismo infantil, foi internada e medicada com imunoglobulina para botulismo humano. Além disso, quando ela recebeu alta, ela começou um tratamento com um fisioterapeuta e que apresentou a fixação central e estável dos olhos. Depois disso, nenhuma evidência de desalinhamento ocular foi observada nessa criança. Em um dos relatos do caso, uma criança de 4 meses de idade, o pediatra notou um olho esquerdo preguiçoso. O exame oftalmológico mostrou a esotropia alterada intermitente de dioptria de prisma superior. A criança, então, foi tratada com remendo no olho de 1 a 2 horas por dia. Porém, o alinhamento não melhorou e 2 meses após a correção, a família, então, decidiu prosseguir com a injeção de toxina botulínica.
E aos 7 meses, ela recebeu injeções transconjuntivais intramusculares de onabotulinumtoxina, sem orientações eletromiográficas. Uma semana após o procedimento, a criança exibiu alinhamento ocular de movimento na posição primária. E com 1 ano de idade, foi submetida a mais injeções. E aos 16 meses, ela apresentou recessão do músculo reto lateral bilateral. 7 semanas após a cirurgia, ela exibiu esotropina intermitente de 15 dioptria prismática por meio de teste de cobertura cruzada. O Clostridium botulinum é um bastão anaeróbico geralmente encontrado no solo. Sobrevive em diversos climas. No calor, produz endosporos. A toxina botulínica é produzida durante a exploração em ambientes anaeróbicos e só pode entrar no corpo através de feridas e alimentos contaminados. No artigo, tem um parágrafo falando sobre alguns dados, entre eles 141 casos, onde 77% é infantil. E acredita-se que é perto de obras ou um solo afetado que há mais esporos. Sobre a toxina no corpo, ele bloqueia aos poucos a liberação de neurotransmissores. Assim, evita a fusão das vesículas que têm acetilcolina na membrana persinática. O primeiro órgão afetado é no nervo craniano superior, levando assim resultados na sinal ocular. Posteriormente e inferiormente no sinal bulbar. Os achados oculares no botulismo são ilimitados na literatura oftalmológica, devido aos oftalmologistas não estarem envolvidos na avaliação dos casos atuais. No botulismo, existe a visão botulismo embaçada, que é a relatada em quase todos os pacientes adultos. Já a ptose, seguida por uma reação pupilar anormal à luz, além da mitríase, domina o quadro oftalmológico mais comum do botulismo infantil. O objetivo do tratamento é o cuidado de suporte meticuloso com atenção à respiração por meio de suporte respiratório e alimentação monitorada, além da administração imediata da antitoxina humana para neutralizar a toxina circulante. As antitoxinas fornecem imunidade passiva adquirida ao neutralizar a toxina livre, antes que ela se ligue ao receptor na membrana pré-sináptica. Portanto, a administração precoce é crítica. A toxina botulínica, ela causa um bloqueio da junção neuromuscular, ou seja, ela impede a sinapse entre o neurônio motor e o músculo, impedindo que ocorra a contração muscular. Ela também tem uso terapêutico. Das toxinas disponíveis comercialmente, existem duas, a toxina tipo A e a tipo B, e ambas toxinas são aprovadas para a distonia cervical. A toxina A ela é usada para o tratamento de estrobismo, que é o distúrbio que afeta o paralelismo entre os dois olhos. É também usada para a correção do blefaroespasmo, que é uma contração involuntária da pálpebra. Espasmo hemifacial, que são contrações involuntárias nos músculos inervados pelo nervo facial, e as rugas globulares, que são rugas formadas entre as sobrancelhas. O tratamento com a injeção em comparação com a injeção de imunoglobulina para botulismo, em comparação com a cirurgia de estrabismo incisional, é menos invasivo e oferece recuperação pós-procedimento mais fácil. O paciente não apresentou reações adversas à toxina e houve
uma redução do ângulo de exotropia de dioptria do prisma superior a 30, com melhor controle do alinhamento ocular. Conclusão: a toxina botulínica A é uma opção de tratamento viável para a exotropia infantil em um paciente com história de botulismo infantil tipo B tratado com antitoxina humana.